bênção. Glória a Deus. Eu estou com uma saudade de uma coisa que eu não conheço. Sabe o que é uma saudade de uma coisa que você não conhece? É a eternidade que Deus colocou no coração nosso. Todo crente ele tem saudade de uma coisa que ele não viveu ainda, mas que ele foi chamado para viver. Assim, de uma coisa melhor, de um novo céu, de não se conformar com as coisas aqui da terra. Quem se conformou com esse mundo, quem gosta do mundo, é porque é do mundo. Entendeu? Mas quem quer algo maior e sublime, quem acredita em coisas superiores, é porque ele é do céu. Ele é do céu. E a eternidade não tem tempo. Aqui nós temos ontem, hoje e amanhã. Nós temos tempo e nós temos um espaço. Na eternidade não tem nem tempo e nem espaço. Então, provavelmente, muito do que aqui vivemos já foi. As coisas já aconteceram. Nós estamos nesse tempo que estamos presos aqui. Então, por isso que a nossa alma tem saudade da eternidade, porque ela foi chamada para a eternidade. Aleluia! E por isso que muitos também têm um terror na vida e um medo, porque já sabem que infelizmente irão para o inferno. Então já vivem o inferno hoje. Esse medo do inferno. E a gente precisa confiar no Senhor e dizer: Senhor, vem nos restaurar, vem nos buscar, porque será maravilhoso. Aleluia! Será maravilhoso. Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor. E eu queria conversar com vocês sobre Hebreus capítulo 4. As minhas pregações, irmãos, eu tenho tentado basear sempre na palavra. Eu creio que Deus tem usado muitos servos dele pelo mundo, mas a gente percebe hoje que as pessoas pregam aquilo que os outros querem ouvir. E eu sempre penso, eu tenho que pregar o que Deus diz, se eu gosto ou não gosto, se as pessoas gostem ou não gostem. E esse texto de Hebreus, ele me traz uma palavra pesada. Você está pronto ou não? Hã? Ou você vai dizer: não, eu estou tão cansado, eu vim aqui para ouvir uma coisa leve, né? A gente vive hoje na sociedade um mimimi, não pode falar pesado, que aí se fala pesado, a pessoa abandona, não quer mais ouvir nada, mas Deus tem uma palavra pesada para nós hoje. E a palavra é: o evangelho que você crê funciona ou não? Quando o evangelho parece fracassar, será que o evangelho fracassou? Ou será que a nossa fé é fracassada? E aqui em Hebreus capítulo 4, vou ler apenas o verso 1 e o verso 2, e depois eu vou discorrendo durante a mensagem todo este capítulo 4. Diz assim a palavra: temamos. O autor estava dizendo: eu tenho um temor, portanto, que sendo-vos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não terem sido acompanhado pela fé naqueles que a ouviram. Ele está dizendo assim que a palavra que foi pregada, para alguns parece que não funcionou, fracassou, ou é porque eles não aproveitaram. O Papa Francisco, ele disse uma frase que é uma frase verdadeira, há uns anos atrás, e essa frase trouxe muita polêmica. Ele diz assim ele faz um texto sobre o fracasso da cruz. Ele está falando então que a cruz fracassou, e as pessoas ficaram muito, duvidaram ali, ficaram até revoltadas, mas ele estava falando nesse fato de uma perspectiva de que a cruz, olhada de uma forma humana, ela fracassou, porque a cruz não mudou o estado de guerra do mundo, porque os homens continuam lutando, continuam na guerra. A cruz não tirou a tristeza da humanidade, porque eles estavam enxergando a cruz de uma ótica humana e de uma ótica carnal. Então, o texto aqui de Paulo também, eu penso que é de Paulo, mas alguns não sabem exatamente quem escreveu. Ele vai mostrar aqui, no capítulo 4, em todo o capítulo, mas no versículo 1 e versículo 2, que este evangelho que foi prometido, ele usa a expressão,
suceda parecer que alguns de vós tenha falhado. E no versículo 2 ele fala: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu a eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Ele está dizendo que parece que o evangelho para algumas pessoas falhou. Não porque o evangelho falha, mas porque as pessoas não compreenderam o evangelho e elas pensam assim: não deu certo. O que adianta orar? O que adianta servir a Deus? Porque as coisas não mudaram. O que adianta ser um servo de Deus? Por que as coisas continuam, as guerras continuam no mundo? É como se o evangelho tivesse fracassado. E a gente vai perceber aqui que a questão é: o evangelho fracassa, a cruz fracassa ou nós fracassamos? É o evangelho que fracassou ou a nossa falta de fé no evangelho? E Paulo vai dizer aqui, eles parece que a palavra não lhes aproveitou. E quando a gente olha para o mundo hoje, a gente vê até mesmo no contexto da igreja, e de forma geral da igreja, que nós vemos que as pessoas, parece que o evangelho fracassou. Porque as pessoas, quando estão sofrendo, elas não buscam a palavra, elas buscam conselhos de outros. Que quando as pessoas estão passando por dificuldade, elas não procuram o evangelho ou a resposta de Deus. Parece que o evangelho fracassou, porque essas pessoas também têm, às vezes, mesmo sendo da igreja ou se dizendo cristãs, têm uma ética dúbia, um viver totalmente contra a palavra, uma linguagem contra a palavra. Então o evangelho que elas creram, para elas, fracassou. Elas não oram mais e não acreditam no poder da oração. Então o evangelho para elas fracassou. Elas não leem a Bíblia, então significa que o evangelho para elas aparentemente fracassou. Elas se cercam de pessoas, gurus, que pregam a elas verdades que não são bíblicas, e elas acreditam naquelas verdades que não são bíblicas, e então parece que o evangelho que elas creem fracassou. Elas confiam em homens que usam de neurolinguística, de indução, os gurus hoje da pregação, e na internet tem muitos gurus da pregação, e as pessoas acreditam naquilo. E se elas acreditam naquele evangelho, será que elas não estão vivendo um outro evangelho? E Gálatas, no capítulo 1 da epístola de Gálatas, Paulo diz assim, que alguns estão pregando um outro evangelho. Gálatas 1, vamos dar uma olhadinha? Gálatas 1, versículo de número versículo 6 até o versículo 9. Admiro-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vendo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema ou amaldiçoado. Assim como dissemos, já dissemos, se agora, versículo 9, agora, repito, se alguém vos prega o evangelho que vai além daquele que recebeste, seja anátema. Ele está dizendo que há um outro evangelho, embora não exista outro evangelho, que só existe um evangelho, que é o evangelho de Cristo, o evangelho da cruz. Parece que as pessoas estão buscando um outro evangelho, uma outra forma de acreditar, porque eles dizem assim: não, essa cruz é pesada demais, esse evangelho não deu certo, eu oro e as coisas não acontecem, a minha vida continua igual, eu leio, vou à igreja e nada muda. O que acontece aqui, irmãos? A questão é, será que o evangelho que elas ouviram é o evangelho de Jesus Cristo? Porque se aqui o evangelho deles não funciona, é porque não é o evangelho de Jesus. Então, o escritor de Hebreus vai dizer aqui no capítulo 4, ele vai dizer assim que parece que para vocês o evangelho tenha falhado. O evangelho falhou.
E ele faz um paralelo aqui com a experiência do povo de Israel, e vocês vão perceber depois no capítulo 4 todo, que ele vai dizendo que, dando algumas pistas, por que Israel falhou, e por que alguns na igreja, ainda hoje, estão falhando também. E eu queria tirar aqui algumas ideias, repetir para meditar com os irmãos. Quando o evangelho falha para alguém? O evangelho falha, irmãos, quando não há uma apropriação da palavra de Deus pela fé. Aí o evangelho falha. Versículo 2 ele fala assim: porque também a nós foram anunciadas as boas novas, o evangelho, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou. Por que a palavra não lhes aproveitou? Visto não ter sido acompanhada pela fé. Ou seja, eles ouviram o evangelho, mas eles não tiveram fé genuína no evangelho, então o evangelho não tem proveito na vida deles. O evangelho não tem proveito nenhum em religiosos. Não adianta só ouvir a palavra e não viver a palavra. O evangelho não tem operação nenhuma em pessoas apenas que frequentam a igreja. E nós temos milhões de pessoas frequentando a igreja. Se não aquele evangelho não é acompanhado pela fé, não tem proveito. Eles não aproveitaram aquilo. E essa palavra aqui, não lhes aproveitou, no grego é opelimos, que significa não foi benéfico para eles, não teve utilidade para eles, não produziu fruto, porque aquele evangelho que eles ouviram não foi acompanhado pela fé. A palavra de Deus, ela continua operando. A palavra de Deus é a verdade, mas se nós não crermos nesta palavra, então aquilo não faz diferença nenhuma em nossas vidas. Ela continua sendo o que ela é, mas para que ela seja o que ela é, na minha realidade, eu preciso crer. Os irmãos entenderam isso? A palavra aqui diz assim, não foi, versículo 2, a palavra não foi acompanhada pela fé, ou seja, a palavra continuou operando, mas a fé não acompanhou a palavra. A palavra é eficaz, e ele vai dizer aqui no capítulo 4, versículo 12, dá uma olhada lá, irmãos, 4:12, que a palavra é eficaz. Ele vai dizer, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante de qualquer espada de 2 gumes. Ele está dizendo então, a palavra de Deus, ela é em si mesmo viva e eficaz, ela dá certo, mas se a pessoa não acompanha, se a fé não acompanha essa palavra, a palavra continua sendo o que ela é, mas a palavra não faz efeito na vida das pessoas. Então ele está dizendo aqui, Paulo, eu vou colocar Paulo aqui, porque eu creio que foi Paulo, está dizendo aqui, ele está dizendo que alguns ouviram a mesma mensagem, e em alguns fez efeito, e aquela mesma mensagem em outros não fez efeito. No versículo 3 ele vai falar, nós porém que cremos, entramos no descanso conforme Deus disse. Ele está dizendo, aqueles que creem, entram no descanso da palavra, mas quem só ouve, o evangelho não lhes aproveita. Irmãos, a fé, a palavra arrasta e a fé responde. Se a palavra continua sendo pregada, o evangelho continua sendo pregado, as boas novas de Cristo continuam sendo pregadas, as promessas de Deus continuam sendo anunciadas, mas se não houver fé, aquela promessa não tem nada a ver comigo. Não adianta eu ter a promessa que eu em Cristo sou mais que vencedor, se eu não creio. Eu não vou ser mais que vencedor só porque a palavra diz que eu serei, se eu não crer na verdade de Deus. Então Paulo está dizendo aqui que aquela fé, aqueles irmãos, ele tinha medo que eles tivessem fracassado, porque se eles não acompanharem pela fé a palavra que eles ouviram, nada adianta. E Hebreus 11, versículo 6 nos fala o quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, o justo viverá da fé. Então ele está dizendo para aqueles irmãos que a palavra é a mesma, e a palavra foi pregada, a palavra foi anunciada, mas ela precisa ser acompanhada pela fé,
porque eles estavam falhando em entrar no descanso de Deus. No descanso de Deus. Irmãos, o Evangelho, ele continua sendo, como eu disse, o mesmo, mas nós precisamos crer. A palavra aqui, aproveitou, é isso, ele tomou posse daquilo, ele aproveitou aquilo, ele pegou aquela verdade e ele aproveitou aquela verdade. Existe um ditado, né, que alguns falavam antigamente, né, aproveita bobo, né, quando ia no lugar, tinha um monte de comida, não tinha isso ou não? É só do meu tempo? É do meu tempo ou não? Aproveita bobo, não tinha isso? A gente fala aproveita sábio. Ou seja, ele coloca a palavra, ele coloca o evangelho, ele coloca a resposta, ele coloca o caminho e a gente não aproveita. Não aproveita o evangelho, que ele está falando isso aqui. Ele está dizendo que o evangelho ele é aproveitável, ele é útil. A palavra de Deus serve para as nossas vidas. A palavra de Deus é tanto para a eternidade como também para as nossas vidas. Olha o que Paulo também diz em 1 Timóteo 4, versículo 6 a 8. 1 Timóteo 4, 6 a 8. Ele vai falar que a palavra de Deus, ela é proveitosa. 1 Timóteo 4, 6 até o verso 8. Expondo estas coisas aos irmãos, ele está falando para Timóteo. Expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Ele está falando assim para Timóteo: alimenta a igreja com a boa palavra de fé e com a doutrina que você tem seguido. Versículo 7, mas rejeita as fábulas profanas de velhas caducas, exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ele está falando para assim, você tem que o exercício, ele aproveita para pouca coisa, mas a piedade, ou vida com Deus, vida de entrega, vida de oração, vida de dedicação, ele vai dizer assim, é proveitosa, e tanto para a vida agora, como para a vida futura. Então, o que nós vemos aqui é que o Senhor está dizendo, o apóstolo está dizendo, a palavra foi exposta a vocês, a verdade foi exposta a vocês, vocês têm a promessa de um descanso e de um relacionamento com Deus, mas se não for acompanhado pela fé, isso não aproveita nada. Irmãos, não adianta ouvir se não colocar em prática. Se só ouvirmos a palavra, nós nos tornamos ainda mais réus da palavra, porque a palavra nos fala a verdade, não vivemos, e ficamos ainda mais julgados por aquela palavra. Mas então, o evangelho falha ou nós falhamos? O evangelho falhou ou nós falhamos? Se a fé é a base do andar cristão, e a gente não tem fé, logo é nós que falhamos. Se o Senhor derramou o seu amor e fé em nossos corações, e não exercitamos a fé, e a palavra diz em Romanos 1:17, o justo viverá da fé, e eu não tomo posse pela fé das coisas que Deus me deu, eu estou falhando. Não é o evangelho que está falhando. Não adianta eu orar, não adianta eu ir à igreja, não adianta eu confiar, porque as coisas não mudam. Quem está falhando? É a Bíblia que falha, irmãos? Ou a nossa compreensão de que tipo de evangelho nós estamos crendo, ou de que tipo de fé de fato nós temos? Porque ele vai dizer assim, a mesma palavra que, capítulo 4 de novo de Hebreus, a mesma palavra que não serviu para eles, versículo 3 diz, para nós que cremos, entramos no descanso. Está entendendo? Que a gente às vezes está perdendo coisas preciosas, que o mundo está perdendo coisas preciosas, por palavras mais simples que venham da boca de Deus, e a gente não obedece, a gente está perdendo uma coisa que é proveitosa para nós. O evangelho é para ser experimentado, ele pode mudar a nossa realidade, tanto aqui como na eternidade. Então Paulo está dizendo aqui, irmãos, o escritor de Hebreus está dizendo que, quando o evangelho falha, ele falha? Ele não falha. Mas o nosso tipo de compreensão do evangelho falha. O nosso evangelho, entre aspas, falha, quando nós só ouvimos
e não cremos na verdade. Entendeu? Não cremos na verdade. Outra coisa, então, olhando para o povo de Israel, ele falhou quando o povo desobedeceu. E desobedecer é o quê? É não crer. Eles foram desobedientes à palavra de Deus. Veja o versículo 3, Hebreus 4, versículo 3, a parte B. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Ele vai continuar lendo, versículo 6, não entrarão por causa da desobediência. Veja só, a cruz preparou tudo para nós, o evangelho está pronto. Desobedecer é também não usufruir. Desobedecer não é só quebrar uma regra, desobedecer é deixar de aproveitar aquilo que nós temos. Ele fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu não vou a ele, eu estou em quê? Em desobediência. A gente acha que desobediência é só quando a gente peca isso, naquilo, um pecado grave, e todos os pecados aí, né, de sexualidade, ou pecado de roubo, ou coisa parecida, mas é pecado também não usufruir daquilo que Deus tem nos dado, não buscar aquilo que Ele nos tem dado. Então a desobediência, irmãos, é não usufruir. E aqui no capítulo 4, ele vai falar assim, que o evangelho falha para aqueles que desobedecem a palavra. Quando o evangelho, entre aspas, falha, é quando nós não obedecemos o evangelho. E ele traz aqui algumas advertências. Por exemplo, no versículo 7, ele vai dizer assim: de novo determina certo dia. Ele está falando, ele está fazendo aqui um paralelo com a criação do mundo. Deus fez a obra, dá uma olhada lá no versículo, por exemplo, no versículo de número 4, porque em certo lugar assim disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizera. Versículo 5, e novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Ou seja, ele está fazendo um paralelo, Deus fez tudo e descansou, e a gente tem que entrar no descanso dele. Da mesma forma, na cruz, Jesus fez tudo e disse, está consumado, e nós precisamos entrar nesse descanso. Então ele está dizendo assim, versículo 7, de novo determina certo dia, hoje. Ele está dando uma nova oportunidade. O povo de Israel falhou, e agora ele está dando uma oportunidade para a igreja de novo, de confiar no Senhor, de crer na obra do Senhor. E ele vai dizer assim, versículo de número 7 na parte B, por isso, hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais o coração. Então, quando o evangelho fala, irmãos, nós entramos na desobediência, e um caminho para a desobediência é o endurecimento do coração. Um coração duro, ele falha no descansar. Um coração amargo falha no descansar. Nós podíamos chamar isso aqui de uma arteriosclerose espiritual. O que é arteriosclerose? Essa palavra enrosca a boca da gente, né? É quando a veia fica dura e o coração fica duro e o sangue não flui mais. E quando o coração está duro, ou a veia do coração está duro, não flui. Da mesma forma, ele está falando para a igreja que eles precisavam não ter um coração duro como o povo de Israel teve um coração duro. Um coração duro, irmãos, é um coração que não se quebranta. Um coração duro é um coração que não chora mais. Um coração duro é um coração que ouve a palavra, canta as canções e não sente nada mais. Um coração duro é um coração que está sendo... Por que o coração humano às vezes fica duro? Porque se alimenta mal, porque come coisas erradas e vem enfermidades. E um coração duro espiritual da mesma forma, quando nos alimentamos das coisas do mundo, quando não sentimos mais o amor pelo Senhor, então o coração está duro, e o endurecimento vai levar à desobediência, à incredulidade, e o evangelho vai falhar em nossas vidas. Por isso que ele está dizendo, irmãos, não endureçais o vosso coração. Eu tenho pensado, talvez eu seja muito romântico, e talvez eu seja mole, talvez eu seja emocional, mas eu não consigo entender, irmãos, sinceramente,
Em todo lugar, sempre falei isso. Eu não consigo entender quando os irmãos da igreja, não estou falando só da nossa aqui não, no modo geral, quando os irmãos da igreja abrem o Facebook ou qualquer informação e veem que nesta semana, 300 irmãos na Nigéria foram queimados vivos por causa do amor do evangelho. E não mexe mais com a igreja. Não é verdade? Pastores sendo presos no mundo e não mexe mais. Não está alguma coisa errada? Quando dizemos que nós temos aqui, vamos pegar Apucarana, 135 mil pessoas, e com certeza a maioria absoluta vai para o inferno, isso não mexe mais com a gente. Não tem mais amor pelas almas, não tem mais sensibilidade, então que o nosso coração está ficando duro. Está ficando duro. E o endurecimento, irmãos, vai gerar cada vez mais frieza. Não reage à pregação, não reage a uma palavra, e não importa se o Espírito está movendo, se o pastor está sendo tomado pelo Espírito Santo, não há reação. Se a música fala, ou o que a música fala, entra por aqui e sai por ali. Sabe o que significa isso, irmãos? Que a gente está perto de ter um coração duro, não ouvir a voz de Deus. Não endureçais o vosso coração, não endureçais o vosso coração, porque um coração duro leva a uma fé, um evangelho que é falho. A pessoa não tem sensibilidade, então a sua fé falha. Então, como evitar isso? Vou dar algumas coisas que eu vejo na palavra, algumas receitas que eu vejo aqui na palavra, algumas diretrizes que eu vejo na palavra, melhor, né? A palavra fala no versículo 11 para eles lá, dá uma olhada, capítulo 4, versículo 11. Esforcemos, pois, para entrar no descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ele está falando, irmãos, é preciso um esforço. E aqui há um paradoxo. Paradoxo é quando há uma aparente contradição. Ele está dizendo assim, nos esforcemos para descansar. Que conversa é essa? Eu vou descansar para descansar. E ele está falando, esforcemo-nos para descansar. É uma atitude ativa. A gente tem que lutar contra essas coisas do endurecimento do coração. A gente tem que se esforçar. A gente tem que lutar e batalhar para que a nossa alma se renda aos pés do Senhor. Nós temos que lutar em oração. Nós temos que deixar lutar, esmurrar, como o apóstolo Paulo diz, eu esmurro o meu próprio corpo. Nós temos que lutar contra a nossa tendência de querer o mundo e a nossa tendência de viver contrária à vontade de Deus. E ele está falando assim, nos esforcemos para que possamos descansar. E aqui na linguagem fisiculturista, tem até um princípio aqui. Você sabia que para você relaxar, muitas vezes você tem que alongar? O alongamento faz o que depois com o seu corpo? Você descansa. Se você tiver um dia muito tenso e não consegue dormir, tenta alongar. Você alonga e depois do alongamento, naturalmente vem o relaxamento, que é o descanso. Então ele está dizendo, a gente precisa lutar para sentir o descanso de Deus. Ele está falando, esforcemo-nos, pois, para entrar no descanso. É buscar, irmãos, é buscar em oração, é se derrotar pelo poder do Espírito na oração, é se humilhar diante de Deus, é abrir as Escrituras e lutar diante dela e falar, a tua alma vai dizer, estou com preguiça, não consigo ler, não tenho vontade. É você lutar contra você mesmo e dizer assim, me submeta à palavra. É fazer a tua alma se submeter à vontade de Deus. É uma luta, não é sem esforço que o crente ganhará a vida eterna, embora seja pela graça. Há lutas e a batalha. Então o apóstolo está dizendo aqui, esforcemo-nos, porque aquelas pessoas não se esforçaram. Ele diz então, esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo da desobediência. O mesmo que aconteceu com Israel. Se esforce para não acontecer, porque a vida passa muito rápido. Passa muito rápido. Nós temos visto, eu tenho caminhado, hoje eu saí lá do condomínio que a gente está lá, e eu fui levar um lixo, quando eu voltei, o portão trancou, eu fiquei preso lá fora.
Daí não tinha interfone, levei celular, não tinha como a Gleice ouvir lá, né? E aí fiquei uma meia hora lá fora esperando, lá de fora, até que a Gleice lá dentro tranquilo. Eu falei assim, puxa vida, a minha esposa nem sentiu a minha falta, mas ela tinha saído lá para tentar, achou que eu estava no carro e tal. Daí eu chamei um rapaz, ele foi, eu brinquei com ela assim, bem, nós estamos velho. E se eu tivesse caído com a pressão baixa lá e tivesse desmaiado? Estava morto lá na frente do portão lá. Nós estamos ficando velho. Como passou? E ela disse assim, eu olho para você, né? E eu não lembro, eu não penso que você é velho. Ela não lembra que o quê? Eu não lembro que você está ficando velho. Que ela acha que eu sou um cara fortão, né? Aleluia, né? Jogando bola, correndo. Mas eu falei assim, mas eu estou começando a pressão dar uma alterada, porque a vida passa. Entendeu? E a gente tem que continuar se esforçando. A gente perde muita coisa, irmão, na vida cristã. Vocês que são mais novos, há tanta bênção, há tanta alegria, há tanta graça, há tanta força, há tanta revelação. Quando eu preguei no congresso de jovens, eu chorava diante deles e dizia, vocês podem ir além do que eu mesmo fui. Eu gastei muito tempo da minha juventude vendo só futebol, jogando futebol, não que eu não orasse. Eu gostava de ficar ouvindo música de Roberto Carlos, eu decorei 300 músicas de Roberto Carlos, e tudo isso foi um inútil para mim, inútil, e porque o tempo passa. E se eu tivesse agora, depois de velho, né, de mais vivido, Deus me deu mais de 500 músicas, e se lá a minha paixão fosse de fato orar, buscar a face de Deus, eu teria milhares de músicas. A vida passou, e eu tenho que correr atrás. E você que está mais novo, então pense assim, não, tem tanta coisa que eu posso ainda. Esforce-te, irmão. Ele está dizendo assim, nos esforcemos para entrar no descanso. Outra coisa que ele revela aqui já mais no final, como que a gente pode prevenir que o nosso coração endureça e entremos na desobediência. Versículo de número 12. Nós precisamos viver no escrutínio da palavra. Ele fala assim, versículo 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. O que ele está fazendo aqui é uma comparação, falando que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes. Essa espada de 2 gumes era a faca do sacerdote. O sacerdote pegava a faca de 2 gumes e ele cortava a vítima que ia ser entregue no altar, ou o carneiro, ou qualquer outra vítima, e ele expunha então todas as vísceras ali daquela oferta, e ele separava aquilo que podia ser consagrado a Deus, e aquilo que tinha que ir para o fogo. Então ele está dizendo, da mesma forma, a gente precisa deixar que a palavra de Deus entre na gente, cortando a gente, e separe aquilo que pode nos levar para o inferno, aquilo que pode endurecer o nosso coração. Separe o que é vil, do que é o vil e o profano, daquilo que é santo. E a palavra é a única que pode, irmãos, sondar o nosso coração. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós temos que deixar que a palavra nos fira. Nós temos que, porque a palavra é espada. A gente pensa que espada é uma coisa só para a gente sair guerreando também, mas não é isso que está falando. É uma espada que penetra e nos discerne o que está errado. Para isso eu tenho que ficar diante da palavra. É claro que eu nem vou perguntar, mas não quero que você responda. Quanto tempo você ficou diante da Bíblia essa semana? E lendo e falando, o que eu tenho que mudar? Por que isso não é meu? Lendo textos e dizendo, Senhor, por que eu não estou tocando nisso? Por que eu não alcanço isso? Por que essa realidade não acontece? O que está errado em minha vida? É isso que a palavra faz. Ela vai mostrar. E se eu estou no escrutínio da palavra, irmãos, então Deus vai purificando a minha vida e o meu evangelho vai ser verdadeiro e poderoso na minha vida. Então por que o evangelho falha? Por que não adianta nada para algum ser crente? Por que para alguns ser crente é até pior do que ser não crente? Na cabeça dele é. Porque o evangelho dele é o evangelho, ele não creu no evangelho, porque o evangelho dele
ele não obedece tudo que o Evangelho diz para obedecer, ele não usufrui do Evangelho, porque ele está com o coração duro. E cuidado, e vou falar de novo, quando você perceber que você já não sente nada, não que nossa fé é para sentir, mas quando você não tem nenhum discernimento interior no seu coração, e o culto para você é um tédio, está na hora de orarmos, e está na hora de chorar e falar: Senhor, o que está acontecendo comigo? Irmão, se o culto para mim, se a palavra para mim, se a oração para mim, se tudo para mim é um tédio, ou eu não conheço a Cristo, ou eu estou vivendo momentaneamente em pecado, em desobediência. Por isso que o apóstolo vai falar aqui, parece que suceda que alguns tenham falhado. A mesma mensagem, a mesma pregação, que eu ou qualquer outro pregue, pode mudar a vida de um e não mudar a vida do outro. Por quê? O mal está na pregação? O erro está na palavra? Ou o erro está no coração que não crê mais, que está duro? Teu coração está duro, irmãos? Você está insensível? Então nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, eu vou me esforçar, e sonda o meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Irmãos, deixa a Bíblia te ferir, deixa a Bíblia te, entre aspas, xingar no bom sentido, deixa a Bíblia te ofender, deixa a Bíblia te chamar muitas vezes de relapso, deixa a Bíblia te chamar de incrédulo, deixa a Bíblia te incomodar, e quando ela fizer isso, fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, eu quero mudar, eu quero ser diferente. Concluindo, irmãos, o escritor fala assim no versículo 1: temamos, portanto, que vos sendo deixada a promessa de entrar no descanso, suceda parecer que alguns de vós tenham falhado. Ele tinha temor, ele tinha medo, que ele tenha pregado tanto e as pessoas tenham falhado na sua fé. Por isso, se o meu evangelho, o teu evangelho não está funcionando, irmãos, o problema não é com Deus e nem com a palavra. Não é a cruz que fracassa, é a nossa percepção da cruz que fracassa. Se a cruz para mim se eu olho para a cruz na perspectiva humana, então não é o evangelho que eu creio. Por isso que a palavra vai dizer também em Isaías 59, estou quase chegando no final, Isaías 59, versículo 1 e versículo 2, diz assim, Isaías 59, 1 e 2: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. A mão de Deus continua esticada, os ouvidos de Deus continuam abertos. Deus não está surdo e Deus não está com a mão encurtada, mas se não percebemos, é porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E o pecado, para o pecado foi pago o maior preço, o sangue do seu Filho, porque Deus sabe que o pecado nos separa de Deus, a desobediência nos separa de Deus. Então não basta eu apenas, eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não roubo, mas eu vou diante da palavra e a palavra me diz coisas e eu não creio e eu não tomo posse, estou em pecado da mesma forma. A palavra diz que eu tenho que comer e me alegrar nele, que ele tem vida para me dar, mas eu não tomo posse, é pecado da mesma forma. Cada pecado tem uma consequência, mas todo pecado leva ao mesmo destino. Então, irmãos, o que precisamos fazer é avaliar que tipo de evangelho nós temos. Vamos dizer assim, que tipo de evangélico, né? Porque a ideia do evangélico é que crê no evangelho. Que tipo de evangélico eu sou? Porque a cruz não falhou. O evangelho não falha. O evangelho, diz Romanos 1,16,
é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho diz sobre a oração, Tiago 5,16, a oração do justo pode muito em seus efeitos. O Evangelho diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fizeram novas. O Evangelho diz que também em 1 João capítulo 3, versículo 8 e 9, que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. O Evangelho também diz aqui em Hebreus capítulo 10, versículo 39, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. Então o Evangelho diz isso. Se a gente não vive isso, é porque falhamos. E que possamos voltar e pedir ao Senhor misericórdia. O mais tremendo desse capítulo 4, olha como é que ele acaba. É uma nota de esperança, Hebreus capítulo 4. Depois dele dizer isso, ele vai dizer assim a partir do versículo 14, porque aqui é um texto só, tá, irmãos? Ele vai dizer assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Graças a Deus, que depois ele alertar aquela igreja do perigo e do fracasso, ele fala: se acheguem a Jesus e você vai achar graça. O Evangelho é o Evangelho da graça de Deus. E não importa a situação que nós estejamos, se chegarmos a Ele, encontraremos graça. Amém? Aleluia, Senhor. Feche os seus olhos.